registrem eletronicamente o ponto. E convido o vereador Anderson Marinho a proceder à leitura do texto bíblico. Vereador Devani, só confirma a presença por meio do ponto. Convido a todos os presentes que se coloquem em pé. Boa tarde a todos. Salmos 1º, os dois caminhos. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na reunião dos escarnecedores. Lido texto bíblico, senhor presidente. A presidência agradece, convido o vereador Anderson Marinho a assumir a condução dos trabalhos para que eu possa proceder à leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, autorização para a leitura. Vereador Davi, que proceda a leitura da ata anterior. Ata da 27ª Sessão Ordinária, terceira Sessão Legislativa, 17ª Legislatura, Salão Maria Ortiz. Vinícius Simões, no exercício da presidência, com a presença dos vereadores Davi Ismael, Fabrício Gandini, Bolão, Serjão. O presidente declarou aberto, solicitou Davi Ismael a leitura do texto bíblico, que leu o Salmo, capítulo 3. Compareceram Davi Ismael, Devani, Ferreira, Luiz Emanuel, Serjão. Lida a seguir expediente interno. Na hora das lideranças partidárias, assomaram a tribuna o vereador Fabrício Gandini, para externar um pouco de pensamento sobre a cidade que os moradores de fato merecem viver. Luiz Emanuel, para falar que estamos às vésperas de mais uma movimentação nacional de combate à corrupção. Movimento deflagrado pela insatisfação popular que acometeu a nação brasileira. Na hora dos oradores inscritos a somar a tribuna, o senhor Luiz Emanuel. Dando continuidade à sua fala, o vereador dissertou sobre o PSDB e a vergonhosa forma de gestão do PT, que virou piada nacional e até fora do Brasil. O vereador Zezito Maio, para fazer uma reflexão sobre o risco de estar e permanecer no poder. Vinícius Simões, no tempo perguntado pelo vereador Anderson Marinho, disse que não poderia deixar de falar sobre a redução da maioridade penal, porque em toda a sua trajetória política esteve muito perto dos jovens. E falou que reduzir a maioridade penal não é uma medida inteligente. Com o encerramento da segunda fase, o presidente solicitou verificação do quórum, com a presença dos vereadores Davi Ismael, Gandinho, Luizinho, Luiz Emanuel, Luiz Paulo Amorim, Marcelão, Bolão, Sergião, Vinícius, Zezito, além do presidente Namichek. Com a presença de 12 vereadores, o presidente deu por aberta a ordem do dia. Com leitura do projeto 53/2015 do Executivo Municipal. Aprovado por 13 votos favoráveis, segundo turno, proposta do vereador Anderson, do vereador Santo Parrini. Adiamento solicitado pelo autor da matéria, ausentou-se o vereador Luizinho, aprovado por 7 votos favoráveis, discutido o vereador Davi Ismael, aprovado por 9 votos favoráveis, projeto de resolução. Senhor presidente, lida a ata da sessão anterior. Presidência consulta o plenário se há alguma retificação a fazer nessa ata lida. Não havendo, considero aprovada. Convido o nobre presidente, querido Namichek, para que possa assumir a presidência. E antes, concedo ao vereador Davi que proceda os expedientes internos. Projeto de lei. Vereador Serjão dispõe sobre a fixação de cartaz informando sobre a importância de se consultar o Conselho Regional de Educação Física sobre a situação do profissional. Marcelão dispõe sobre a dispensa de revista de portador de marca-passo, prótese ou dispositivos no nome do município de Vitória. Marcelão, da mesma forma, projeto de lei 81, dispõe sobre a obrigatoriedade de concessão de desconto para pessoas que realizam cirurgia bariátrica. Projeto de lei, vereador Vinícius Simões, modifica a lei 7362. Vereador Vinícius Simões, modifica a lei 6678.
Indicações. Deixa eu só me localizar aqui com... Senhor presidente, não está abrindo aqui. Voto de pesar, Luiz Emanuel, pelo falecimento da Maria Cristina da Silva. Sessão solene. Dia da Mulher Negra, 27 de julho. Requerimento do vereador Anderson Marim. Expediente interno lido, senhor presidente. Inclui-se na ordem do dia os projetos lidos para discussão especial e recebimento de emendas. Defiro todas as indicações, votos de pesar, requerimento de plenário. Em discussão, as demais proposições dos vereadores presentes. Voto de louvor, moções, requerimentos sujeitos à votação. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovados. Senhor presidente, por oportuno, que possamos interromper a sessão pelo tempo de um minuto em respeito do falecimento da Zezé, foi assessora dessa casa, do Denadai, estava assessorando o vice-prefeito Vaguinho. Hoje de manhã veio a falecer por volta de 11 horas, o velório vai ser amanhã, no cemitério Laranjeiras, então que possamos ter este momento de reflexão e homenagem póstuma. Solicito que todos fiquem em pé para aguardarmos um minuto de silêncio. Encerrado o pequeno expediente, a presidência passa ao grande expediente, com a hora das lideranças partidárias e oradores inscritos. Primeiro orador inscrito, vereador Devani Ferreira, 5 minutos. Em seguida, vereador Rogério Pinheiro. Senhor presidente, nobres vereadores, assessores, funcionários, populares, lideranças que acompanham esse trabalho, o meu boa tarde a todos, que o nosso bondoso Deus nos abençoe. Senhor presidente, lamentavelmente, hoje nós perdemos a Zezé Maria José Alves dos Santos Paixão Rodrigues, de 56 anos de idade, em uma fatalidade, mais uma de tantas fatalidades que já pudemos vivenciar no estado do Espírito Santo, mais precisamente na nossa capital. Não esquecendo que, se não me falha a memória, no ano passado, perdemos também aqui nas aproximações da prefeitura uma atleta de Manaus, uma criança. Uma parte nessa. Pois não, senhor Só presidente. para registrar a presença do deputado Marcos Bruno, a gente agradece a presença dele. A casa está aberta para Sua Excelência. Seja bem-vindo, deputado. Mas,
Como eu estava falando, senhor presidente, a morte daquele jovem atleta que passava pela faixa, foi atropelado. Acho que precisamos, caráter emergencial, estudar um pouco melhor a velocidade no município de Vitória. Precisamos educar os nossos populares através de comunicação visual, impressa, que possa ser feito trabalho de publicidade na rede de televisão, rádio, jornais, para que possamos melhor transitar em Vitória e também aqueles que chegam ao nosso município utilizando seus automóveis possam também se atentar para uma necessidade tão grande que nós temos aqui na nossa cidade, num trânsito tão caótico, uma mobilidade urbana que está acontecendo, mas que não é também da noite para o dia. Então, estou aqui culpando a senhora que infelizmente foi envolvida nesse acidente, nem tampouco a dona Maria José. Mas deixo registrado aqui mais uma fatalidade que acontece no nosso município e nossas autoridades precisam tomar providências para que isso possa acabar na nossa capital. Senhor presidente, ontem nós estivemos no CPV. Eu quero, na pessoa do Robinho da Ilha, presidente do CPV, agradecer por ter recebido esse vereador. O presidente teve lá também, presidente Namichek, também esteve presente no CPV, e ali nós pudemos discutir com aqueles representantes que representam seus bairros, consequentemente o município de Vitória, temáticas importantes para o nosso município, onde na oportunidade pude também apresentar alguns projetos de minha autoria e estendi ali o convite para que eles possam participar conosco de uma audiência pública que irá acontecer no dia 11 de maio, às 18 horas, nessa Casa de Leis. Me senti muito bem recepcionado pelo grupo do CPV, me senti muito à vontade, me senti em casa, literalmente falando, me senti em casa, e é importante que os vereadores também possam participar dessas discussões com o CPV, porque ali de fato você consegue detectar não só o calor humano, mas a voz do povo, que cada liderança que ali se encontrou, Toninho, representa uma comunidade, representam pais de família, representam comerciantes, eles trazem sobre si toda a demanda do seu reduto, o qual eles estão convivendo dia após dia, e eles precisam ser ouvidos, porque eles fazem a reunião, discutem entre si, mas isso tem que chegar ao poder público, isso tem que chegar ao legislativo, isso tem que chegar à prefeitura, tem que ser atendido pelo prefeito, obviamente, tem que ser recebido, eles precisam ser recebidos pela Câmara Municipal, porque se o poder de realizar está no Executivo e no Legislativo, tem que ter essa sintonia direta. Então, eles terão uma próxima reunião, acho que é uma vez por mês, que acontece essa reunião, mas que a presença do Executivo e do Legislativo pudesse ser mais maciça e mais verdadeira. Senhor presidente, falando aqui do nossa ida ontem ao CPV, Vossa Excelência estava atendendo aí o vereador, hoje não pôde ouvir, mas da importância de nós também participarmos dessa discussão, porque são eles procurados quando chega a eleição para fazer a captação do voto para quem está concorrendo uma vaga, seja no Executivo, seja no Legislativo. Não podem ser lembrados só na eleição, tem que ser lembrado antes. Por isso a minha relação com, já vou finalizar, senhor presidente, por isso que a minha relação com o Robinho não é uma relação que começou agora. Quando assumi o mandato, fiz um projeto de lei, consultei o Robinho, projeto que iria agraciar as lideranças, foi vetado, pretendo agora representar esse projeto novamente. Então foi a primeira reunião que participei do CPV, mas a relação com o presidente do CPV
Não aconteceu agora, já acontece, já desde antes de nós assumirmos o mandato. Obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Próximo orador inscrito, vereador Rogerinho Pinheiro. Estando ausente, vereador Luizinho. Estando ausente, vereador Fabrício Gandini. 5 minutos. Eu ou ele? Estou aqui, rapaz, pô. Boa tarde a todos os vereadores, as pessoas que nos acompanham no plenário. Queria me juntar, já fizemos as referências em relação à fatalidade ocorrida hoje, da funcionária Zezé, da prefeitura, né? Mas que convive há muito tempo com a Câmara, então queria registrar assim, meus sentimentos, principalmente a família e as pessoas que conviviam e sabiam da felicidade que ela passava no seu dia a dia, uma pessoa sempre solícita, e infelizmente a gente teve esse problema. Difícil até falar se tinha alguém certo ou alguém errado, só que a gente tem uma certeza que a cidade de Vitória precisa tomar medidas em relação, minimamente, à educação no trânsito e também à velocidade que os nossos veículos trafegam. Não falo isso nem pelo acidente, até porque não tenho informações suficientes para saber se foi, de fato, um erro, um acidente infeliz, ou se não. Mas a gente aqui convive com freadas em frente da prefeitura praticamente o dia todo. Quando a gente passa um bom tempo no gabinete, a gente ouve 2, 3. O que deixa claro, mesmo tendo 2 sinais, um de alerta, deixa claro que os motoristas ainda precisam avançar muito. A gente precisa avançar muito em educação no trânsito, assim como todos os aspectos da educação, mas educação no trânsito, porque o carro, infelizmente, está se tornando uma arma. Vereador Luiz Emanuel. Não, vereador Fabrício Gandini, só para aproveitar o tempo de Vossa Excelência e concordar e lamentar profundamente a morte da Zezé. Conheço ela há muitos anos, uma amiga, companheira de várias gestões que se passam na prefeitura. A Zezé estava lá atendendo todo mundo com a singeleza que lhe era peculiar. É uma pena. Eu ouvi falar e não sabia que era. Fui ver agora no gabinete que era a Zezé que eu imaginava que fosse. Então, trabalhava na prefeitura parece que desde 84. Lamentável, lamentável. Então, fazer esse registro. Outra questão importante que eu queria destacar, na próxima terça-feira nós vamos fazer uma audiência pública para tratar sobre a urbanização do final da Praia de Camburi. É um equipamento que está sendo proposto, foi discutido inicialmente com a prefeitura, agora a prefeitura vai trazer a todos os moradores da cidade uma proposta de ocupação daquela área a partir da discussão que foi feita inicialmente com os moradores da nossa cidade. E aí, lembrando que aquele equipamento não é o equipamento de um bairro. A gente sabe que as atividades que são feitas ali, praticamente tem gente de toda a cidade ali usando o Zé da Bola. E a ideia é que esse equipamento também seja um equipamento da cidade. Então eu queria convidar todos da cidade de Vitória para que a gente possa fazer uma discussão, colocar as questões. Vai ser apresentado um projeto, a gente pode fazer terça-feira da semana que vem, vereador. Vai ser no bairro Jardim Camburi, até porque é mais próximo, mas é uma discussão da cidade, inclusive queria registrar para todas as associações de moradores. Aquela área, vereador Luiz Emanuel, que está presidindo a nossa sessão, aquela área já foi uma área muito degradada. Hoje ainda tem um aspecto ainda que precisa melhorar, mas a gente tinha ali, de fato, uma área que tinha alguns equipamentos, a prática de prostituição, uma sujeira absurda,
Ainda temos a questão da descida ali. Algumas pessoas acham que aquilo é um lançamento de esgoto, mas aquilo é um lançamento das lagoas que vem da Vale. E ainda tem, a gente sente, sabe, que infelizmente, mesmo com o esforço que Vitória fez em eliminar seus pontos de jogar dejetos, a gente ainda tem no entorno daqueles lagos que vêm desde bairro de Fátima, Hélio Ferraz, ocupações irregulares que lançam esgoto ainda e que fazem chegar àquela área ali final da Praia de Camburi. Então, assim, esse equipamento que vai ser discutido, ele é um equipamento importante para a cidade de Vitória. Eu queria fazer o convite a todos. Obrigado. Obrigado, vereador Fabrício Gandini. Passamos à fase dos vereadores inscritos. Primeiro vereador inscrito, vereador Nami Shekia, para fazer uso do tempo por 10 minutos na tribuna da Câmara de Vereadores de Vitória, nosso ilustríssimo presidente, vereador Nami Shekia. Senhor presidente, senhores vereadores, só emendando aqui a fala do vereador Devani, da reunião havida ontem, lá no CPV, nós percebemos que o movimento comunitário organizado da nossa cidade deseja uma maior participação nas discussões que já estão em curso do nosso PDU. O plano de diretor da nossa cidade, o PDU, ele está em discussão, uma discussão puxada pela prefeitura, mas o CPV está ressentido, achando que eles poderiam estar mais envolvidos na questão. Manifestaram essa preocupação na reunião ontem lá. Gostariam, inclusive eles têm formalmente, institucionalmente, 2 representantes no conselho do PDU. Conselho que é uma iniciativa democrática da nossa cidade desde os anos 80. É um conselho que comporta e que inclui segmentos afins do povo de Vitória. Aliás, essa é uma prática boa que acontece na nossa cidade. Nós temos uma lei de incentivo à cultura que é financiada por um fundo municipal de cultura que é dirigido por um conselho municipal de cultura. É a comunidade organizada participando coletivamente de decisões importantes relacionadas à cultura. Como temos também um fundo municipal de ciência, tecnologia e inovação, primeiro município do Brasil a constituir esse fundo, um fundo também gerido por representantes diversos da nossa comunidade. O PDU, os conselhos, temos Conselho de Saúde, Conselho de Educação. Vitória é uma cidade exemplar sob o ponto de vista do envolvimento da sociedade na discussão das questões mais importantes. É exemplar. Há muitos anos, Vitória vem adotando essa sistemática de incorporar os segmentos nos debates dos problemas e das questões estratégicas, principais da nossa capital. É por isso que tem que ser levado na devida conta qualquer reclamação reivindicando participação, inclusão nos debates. E o prefeito Luciano Rezende, naturalmente, que tem uma mentalidade aberta
Tanto que há quem critique o prefeito pela importância que ele dá às opiniões emitidas nas redes sociais. Estou cansado de ver vereador, políticos diversos, queixando-se de que o prefeito dá uma importância demasiada às opiniões que ele colhe, porque ele é antenado. Luciano Rezende é antenado, que ele colhe junto às redes sociais. Isso mostra que o prefeito está aberto à discussão, à inclusão do CPV no debate do PDU. Uma parte, vereador. Pois não, vereador? Duas coisas. Primeiro, penso que o prefeito está corretíssimo. Com certeza ele seria muito mais criticado se ele não tivesse dando importância àquilo que ele discute nas redes sociais, porque o contrário realmente é merecedor de críticas. A segunda coisa é que o primeiro PDU da cidade de Vitória, Vossa Excelência sabe, foi elaborado em 1984, ainda pelo governo do estado, o Instituto Jânio Santos Neto, porque Vitória não estava apto naquele momento do ponto de vista técnico a discutir e elaborar um PDU. O Jardim da Penha protagonizou... O prefeito era nomeado na ocasião. Nomeado. O Jardim da Penha, nosso bairro protagonizou, vereador Nemichek, sem ainda a instituição da Associação de Moradores, a primeira discussão franca entre Câmara Municipal de Vereadores, foi um documento enviado para cá, assinado por alguns ilustres moradores do bairro à época, para discutir a questão da limitação do gabarito dos prédios serem instalados ali. Em 84, a ANJAP foi fundada, e aí sim o debate ficou mais assintoso e mais volumoso dentro do bairro. Mas é só para registrar historicamente bem isso. Lembrado, vereador, a própria discussão do PDU pode ter ajudado, pode ter ensejado, estimulado a criação da ANJAP, que ela é desse período mesmo. Era uma época em que era o governo do estado que puxava, porque os prefeitos das capitais eram nomeados. Somente em 85 é que Vitória foi eleger o seu prefeito municipal, pelo voto direto. Hermes Laranja, na ocasião. Numa eleição, inclusive, muito disputada. O povo estava doido para votar para prefeito de Vitória. Foi uma eleição importante. Bom, então Vitória tem essa tradição, por isso que eu acho que nós podemos encaminhar ao prefeito, certos de que encontraremos receptividade, essa demanda do CPV, pretendendo obter mais espaço para colocar, explicitar a sua opinião, que não é uma opinião única, naturalmente ali tem 90 e tantos líderes, presidentes de comunidade participando, portanto são opiniões diversas, até porque cada bairro tem a sua realidade, cada bairro tem a sua preocupação. Assim, senhores vereadores, eu creio que estou transmitindo um ponto importante da reunião do CPV ontem, que diz respeito às oportunidades que eles aguardam para opinar mais na discussão do PDU. Eu cheguei a comentar, na ocasião, com os líderes comunitários, uma preocupação que eu já levantei na primeira reunião sobre o PDU, que aconteceu ali no centro de Vitória, reunião organizada pela própria prefeitura. Lá eu externei um ponto de vista, externei uma preocupação. Que preocupação? É que hoje, com a metropolização acelerada da nossa região metropolitana, da Grande Vitória, fica muito difícil tratar do PDU da nossa cidade sem levar em conta os planos de Vila Velha, Cariacica e Serra, que são os principais municípios que cercam a nossa cidade. Não adianta, por exemplo, vereador Devani, tomar nenhuma decisão sobre fluxo de veículos no centro de Vitória, um exemplo, Avenida Beira-Mar, etc.,
sem pensar, sem considerar se Vila Velha e Cariacica estão fazendo alguma coisa para evitar que os carros saiam de lá e entrem na nossa cidade. Uma parte, por favor, vereador. Vai não. Vereador, eu concordo em parte com aquilo que o senhor está colocando agora, mas nós temos um diferencial. Por exemplo, nós temos problemas aqui na Beira-Mar que não se tem em Jardim da Penha. Jardim da Penha você põe o pé na faixa e o motorista para. Por que não para na Beira-Mar? Sim, lá Vitória, houve um processo educativo. É uma questão lá de educação individual, regionalizada. Cada município tem que, eu acho, começar a aplicar. Não, pois é. Ali nesse caso aí, Jardim da Penha, a ANJAP puxou o processo de conscientização ali. Então vamos pegar o exemplo. Que é exemplar. Vamos pegar o exemplo dela e aplicar no município. A região não é à toa que agora em janeiro, vereador, só encerrando, não é à toa que agora em janeiro foi publicada o Estatuto das Metrópoles. Uma lei que a imprensa não deu muito, mas é importante. O governador do estado, sob pena de improbidade, tem que mandar para a Assembleia Legislativa nos próximos 2 anos um plano de desenvolvimento integrado da região metropolitana. Todos os governadores, o nosso inclusive. E os recursos estaduais daqui para frente não poderão ficar na livre escolha do governador. Eu sou amigo do prefeito de Vila Velha, vou botar mais dinheiro lá do que na Serra, ou do que... Não. Agora os recursos vão ser orientados para um plano de desenvolvimento integrado, uma lei que tem que ser obrigatoriamente feita pelo governador nos próximos... Não, é outro sinalzinho aí, não é esse não. É o outro. Desculpe, vereador, errei no sinal. Agora que eu ouvi, eu vou encerrar. Então, muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor, pois não, vereador. Em primeiro lugar, comunicar a ausência do vereador Luizinho, que se encontra no Conselho de Habitação, o qual também faço parte, e ele não chegou até o momento porque se encontra participando desse conselho. Segundo, vereador Namchek, eu tive o prazer de receber essa semana em meu gabinete um cidadão que veio da Suíça, de nome Gaspari, e ele subiu no gabinete estarrecido, escandalizado com o nosso trânsito. Ele falou, é um absurdo, botei o pé na faixa, o motorista não parou, quase arrancou o meu pé. Então, nós temos que investir rápido, copia de Jardim da Penha, de Florianópolis, copia de Brasília. Brasília é assim. Brasília você vira, você está numa calçada. Permutou o tempo com alguém? Você permutou o tempo? Não, a parte, acho que eu pedi pela ordem, acho que são 3 minutos. Como não está marcando, eu vou continuar falando, que não tem nenhum minuto ainda, senhor presidente. Pode sem marcar, não precisa marcar não. Senhor presidente, você vai a Brasília, se está numa calçada que você se volta para uma faixa, o carro para. Você vai em cidades de primeiro mundo, você já tem essa educação no trânsito. Senhor presidente, 1 minuto da atenção, o senhor nunca consegue dar atenção a gente, o senhor quer agradar todo mundo, acaba não agradando nenhum. Estou conversando com Vossa Excelência, que é o nosso presidente, tem autonomia para discutir isso, estávamos juntos ontem. Ao respeito do nosso presidente, vereador. Não, eu estou respeitando, estou dentro do limite, também porque eu tenho por ele consideração, ele sabe disso, e nós estamos juntos ontem no CPV, porque a gente já tinha combinado a nossa ida lá. Então, senhor presidente, possamos discutir com o CPV, discutir com o Executivo, discutir com associações organizadas, com o povo, para que as pessoas possam se educar. Porque se o cidadão de Vitória, no trânsito, for educado, como é o cidadão de Jardim da Penha, os que vierem de fora serão obrigados a parar, porque estarão atrás, não estarão na frente. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, próximo orador, vereador Luiz Paulo Amorim. Estando ausente, vereadora Neuzinha. Estando ausente, vereador Davi Ismael. Pelo tempo de 10 minutos. Depois tem mais um. Davi ou implicante. Depois Marcelão. O Marcelão vai ter onde poder falar para os... Queria dizer ao presidente que o Sabarém se encontra ao fundo, querendo falar com Vossa Excelência. Dar uma boa tarde aos vereadores, servidores da casa,
para o pessoal do Sindibancários que retorna hoje com anseio do projeto de mudança no Código de Limpeza, permitindo a manifestação, algo que já abordamos ontem, mas dizer que as discussões nacionais que culminarão com uma nova manifestação, e o vereador Luiz Emanuel vinha tendo uma reflexão ontem sobre a importância desses momentos, a importância das pessoas se posicionarem, a importância das pessoas criticarem e se envolverem na política. Há um bocado de tempo atrás, a gente sempre costuma falar que tem alguns temas que as pessoas não podem opinar, não podem dialogar, não podem conversar, que são religião, não se toca nesses temas. E na política também não, cada um tem seu partido político, cada um tem sua orientação, cada um tem a sua formação, e isso acabou traduzindo, prejudicando a formação política das pessoas. Mas o que mais prejudicou, sem sombra de dúvida, são os maus exemplos, a decepção, o estelionato eleitoral, os maus exemplos nos casos de corrupção, faz com que as pessoas passem a enxergar cada vez mais a política como algo pior e querem se afastar dela, ao invés de querer entrar nela para desta forma buscar mudar. E a mudança só ocorrerá vinda da população. Então quero dizer que estarei de novo me manifestando nas ruas enquanto cidadão, mas me encontro no exercício do meu mandato tentando também transformar a realidade política. Então, desta forma, agradeço e desejo a todos um bom domingo de feriado, mas também uma boa manifestação, que ela ocorra de forma pacífica sempre. Próximo orador inscrito, vereador Marcelão, pelo tempo de 10 minutos. Declinou vereador Luizinho, vereador Fabrício Gandini. 10 minutos, Vossa Excelência, se quiser declinar. Rodou. Quer perguntar, vereador? Não, vou declinar. Declinar, vereador Anderson Marinho, estando ausente, vereador Reinaldo Bolão, está gripado, vereador Sejão, declinando. Vou declinar também, senhor presidente. Vereador Devani declinou, vereador Luiz Emanuel quer falar. Senhor presidente, vereadores, eu não poderia permitir que essa Câmara declinasse tanto. Vereador Devani Ferreira. Vamos encerrar essa fase de declínios e vamos começar a conversar um pouco. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores assessores, senhores bancários que aqui estão aqui pelo segundo dia consecutivo, aguardando a discussão sobre o projeto do vereador Marcelão. Eu acabei de falar com o vereador Marcelão, inclusive, sobre o projeto. Entendo que, primeiro que eu já fui oriundo do movimento sindical. E entendo perfeitamente, e como legítimo e absolutamente importante para qualquer setor do serviço público, que os funcionários possam ter direito à manifestação livre, espontânea e, quando entenderem em suas assembleias e coletivamente, dentro do senso comum, que precisam reivindicar seus interesses mais do que legítimos para continuarem existindo nesse país com tanta dificuldade de compreender a função do servidor público. Contudo, combinei com o vereador Marcelão, eu vou votar com o projeto do vereador Marcelão. Mas acho que nós precisamos começar a evoluir também na perspectiva de sujar menos nossos ambientes, quaisquer que sejam eles, porque está lá, os cartazes vão ser pregados na porta dos bancos, é assim que se mobiliza, assim. A emenda que o vereador Marcelão se propõe a fazer a partir agora
ela corrige um equívoco que o vereador Sérgio chamou a atenção ontem, que é o pós-movimento e a retirada imediata desses cartazes que acabam definitivamente sujando a parte externa dos equipamentos públicos ou privados, dependendo da situação, e entregava ao município a responsabilidade de fazer algo que eu entendo que é dos servidores que vão fazer o movimento. Mas eu acho assim, é preciso usar menos cola. É preciso usar menos cola. Quanto menos cola se usar, e quanto mais consciência os próprios servidores tiverem, melhor. Até que a gente consiga chegar a um ponto que nós nem precisamos fazer mais isso. O nível de consciência coletiva que nós precisamos ter um dia, não mais necessitará que as pessoas se sintam mobilizadas através de um cartaz para poder estar de frente de um movimento paredista para poder reivindicar os seus direitos. Né? Até porque nós já evoluímos. Em 2015 já era da tecnologia, tem muita modernidade nisso. As mobilizações são feitas pelas redes sociais e tudo acontece com muito mais fluência, naturalmente, se for algo que realmente acenda a chama da coletividade para que as pessoas possam se insurgir contra aqueles que não querem fazer valer os direitos naturalmente conquistados e sangrados aí pelo trabalho. Mas eu vou votar com o vereador Marcelão no projeto, nós vamos esperar que naturalmente essas coisas evoluam. O vereador que me antecede aqui, alguém hoje falou da movimentação do próximo dia 12. Eu penso que nós precisamos continuar refletindo sobre tudo que acontece no país. O país está sangrando. O país está sangrando. Nós estamos numa convulsão política, um desencontro completo. O governo federal bate cabeça, não sabe para onde vai mais. Perdeu o rumo. Perdeu o rumo porque se perdeu na perspectiva de saber fazer política. Aquilo que parecia não é mais. Porque a angústia da população que se sentiu lesada pelo estelionato que foi promovido no processo das eleições presidenciais, ficou evidente muito pouco tempo depois. Está aí o alto custo das mercadorias são compradas, uma inflação que a presidente dizia que não existia, que estava sob controle, e hoje não consegue mais saber nem qual equipamento que ela vai se utilizar, qual elemento que ela se utiliza para poder tentar controlar o que está sem controle. Ou seja, nunca houve controle de absolutamente nada. Então, não dá para ficar culpando mais o passado. A responsabilidade é quem está governando o país no presente. E não foi por falta de tempo, até porque nós vamos para o 3º, 4º mandato consecutivo de um mesmo grupo político, que tratou o Brasil como um aparelho particular para fazer política. E os equívocos estão ficando cada dia que passa mais evidentes. A conta chegou e não tem como fugir dela mais. A conta é política, é social, é econômica, é ambiental. Eu fico assustado quando eu vejo o nível de desmatamento da Amazônia, o nível de desmatamento do governo do PT. Como é que pode isso? Tem muita gente do passado glorioso do PT se revolvendo nos túmulos, se martirizando, memórias enormes sendo aviltadas, porque é um governo que não consegue, que cresceu dentro do movimento popular, sustentado pelas bases da sociedade, que não consegue nem conter o avanço da especulação que desmata a Amazônia, que sangra para dar lugar aos poderosos das sojas. Enfim, a gente não pode deixar de fazer essa reflexão o tempo inteiro. Isso não é discurso do vereador do PSDB, não. Eu sempre disse que o meu partido tem que ir de encontro às suas particulares contradições, que são muitas. É preciso que todo mundo faça a mesma coisa. E pare de ficar culpando o vizinho do lado. É como não querer olhar para o espelho e enxergar a si próprio. E descobrir que o país muda a partir da perspectiva que nós temos de mudarmos a nós mesmos. E que essa perspectiva de coletividade das ações políticas, isso tem a ver com formação política. Com formação daquilo que se quer ter para um país que não vai ficar ligado umbilicalmente à máxima bolchevique do que os fins justificam os meios. Eu não sei mais nem quais são os fins e muito menos quais foram os meios.
Porque é tão ultrapassado isso, é tão atrasado isso, é tão reacionário, que já não cabe mais. Até coube um dia. Muita gente já imaginou que isso coubesse um dia. Não cabe mais. O Brasil é outro, o mundo é outro, completamente diferente. Nossos problemas são as drogas. Nossos problemas é a falta de educação. Nosso problema é as pessoas que morrem no trânsito todos os dias, porque tem seres humanos, na sua maioria, que não conseguem minimamente ser solidários com a vida. Nosso problema não é o excesso de materialismo. Não é o problema, é o excesso de falta de solidariedade humana. Karol Kozik, um escritor tcheco, escreveu um livro que, se vocês não conhecem, vale a pena conhecer, vereador Fabrício Gandini, o materialismo dialético. Tem que ler essa obra, porque eu vi alguém hoje condenando Karl Marx por ter existido. Não leu Karl Marx, não leu as obras de Karl Marx, importantíssimas, até para a percepção de todos aqueles que um dia resolveram constituir elementos de teses políticas, quaisquer que sejam elas. Agora, as mais importantes foram aquelas criadas na base da sociedade. Tudo foi muito importante. Tudo continua sendo muito importante. O que não é mais importante é eu faço de conta que faço, vocês fazem de conta que acreditam. O país do faz de conta está se encerrando um ciclo. A exigência da população, cada dia que passa, fica maior. E, como diria Abraham Lincoln, não dá para se enganar todos o tempo inteiro, achando que em algum momento essa parte desse todo não vai descobrir que foi enganada. Então, assim, o problema é que nós estamos historicamente sendo enganados. Todos nós, de certa forma. Aliás, nós vivemos de auto-engano. Nós nos propiciamos o tempo inteiro o auto-engano. E eu sou defensor, vereador Tony Loureiro, que a gente consiga, de alguma forma, um dia unir o que há de bom em todos os partidos, sem preconceitos, onde a diversidade seja respeitada, onde as nossas particulares igrejas não sejam o alicerce de construção das nossas particulares cidades. A cidade tem que ser de todos, dos diversos, dos diferentes. O impacto que nós temos hoje nas vidas das pessoas por falta da ausência de políticas verdadeiras nesse país é muito flagrante. E aquilo que se tem de bom não é de responsabilidade de um único partido ou de um único grupo político. É uma construção histórica que tem algumas mãos e alguns elementos que foram forjados dentro da sociedade e tecnicamente bem elaborados para se manter e para manter o país em pé ainda. Então é preciso que se reconheça os avanços do governo do PT, é preciso que se reconheça os avanços do governo do PSDB, é preciso que se reconheça que nós precisamos avançar para muito além dos governos do PSDB e do PT. Porque o que está aqui hoje é muito ruim. É isso que a população está dizendo aí fora. E não tem líderes partidários por trás disso, não. Tem, na verdade, é uma grande consternação nacional por conta de um processo eleitoral, sabe, que forjou uma ideia de que alguma coisa estava muito próxima do certo e que despencou de uma única vez, sem ter tempo nem que as pessoas pudessem respirar no Brasil. Então, que dia 12 de abril seja um bom dia para o país. Que o país possa se dar um bom dia, uma boa tarde, e que nós, que temos mandato, responsabilidade política com aquilo que haveremos de construir, possamos estar um pouco mais introjectados, refletindo sobre tudo isso, porque a responsabilidade é de todos nós, cidadãos e políticos, e a nossa classe. Muito obrigado. Encerrado o grande expediente, solicito aos vereadores que façam o registro eletrônico do ponto para a abertura da ordem do dia. Boa tarde a todos os vereadores que chegaram agora. Vereador Davi, vereador Fabrício Gandini, vereador Luiz Emanuel, Luiz Paulo Amorim, Marcelão, Neuzinha. Vereador Bolão justificou. Ah, não, ainda está aí. Ah, tá. Vereador Vinícius Simões, vereador Anderson Marinho, vereador Zezito Maio. Vereador Luiz Paulo Amorim, já assinou. Anderson Marinho, Vinícius. Havendo quórum,
Havendo quórum, entramos na ordem do dia. Para discussão e encaminhamento, já encerrados, em regime de votação, o projeto do vereador Vinícius Simões, o projeto de resolução dispondo sobre a divulgação no site da Câmara Municipal de informações referentes aos benefícios disponibilizados aos vereadores. A Comissão de Justiça deu pela constitucionalidade, a mesa diretora pela aprovação. Em votação, o projeto. Senhores vereadores, sim. Aprova, não rejeita. Vereador Luizinho, Marcelão, vereador Rogerinho, vereador Rogerinho, vereador Reinaldo Bolão justificou a ausência, está adoentado. Vereador Sejão. Vamos encerrar a votação, Excelência. 8 votos sim, nenhum voto não, uma abstenção. Projeto aprovado. Discussão única e votação do projeto de lei 157/2014, de autoria do vereador Marcelão, alterando o artigo 44 da Lei 5.086, de março de 2000, Código de Limpeza Pública. Comissão de Justiça já opinou pela constitucionalidade. A Comissão de Meio Ambiente pela rejeição. A alteração no Código de Limpeza necessita de 3/5, 9 votos favoráveis. O autor do projeto, vereador Marcelo Santos Freitas, popular Marcelão, encaminhou à mesa uma emenda que necessita de apoio do plenário para seguir tramitando. Vou fazer a leitura da emenda. Fica alterado o artigo 1º do projeto de lei 157, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O artigo 44 da Lei 5.086, de 1º de março de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 44. Para preservar de maneira geral a limpeza pública, fica terminantemente proibido, parágrafo 1º, excetuam-se no disposto do inciso 4, os materiais com divulgação dos fins específicos e não comerciais das entidades filantrópicas, religiosas, políticas, comunitárias, sindicais, dos locais estritamente de atuação da categoria, das suas respectivas sedes e estabelecimentos pertinentes à sua atividade, desde que os responsáveis pela divulgação prevista neste parágrafo se comprometam com a efetiva limpeza no prazo máximo de 72 horas após a veiculação da propaganda. Artigo 2º, essa emenda entra em vigor na data da sua publicação. Maioria simples. Diz o artigo 282 que a proposição incluída na ordem do dia, é o caso, para discussão única, após serem ouvidas as comissões pertinentes, somente será admitida emenda apoiada pelo plenário. Submeto ao plenário a emenda lida. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovada a emenda.
O projeto segue para as comissões pertinentes. Senhor presidente, Pois não? eu quero pedir um regime de urgência em respeito aos colegas dos bancários que estão aqui presentes desde ontem, para que possa ser votado isso na terça-feira. É regimental, o vereador tem 3 minutos para encaminhar a proposta. Vai encaminhar. O regime de urgência. Não, o projeto já passou por comissões, é só agora. Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui fazer uma saudação especial aos companheiros sindicatos bancários que estão aqui presentes mais uma vez. Caminhando a emenda aqui, senhores vereadores, em função do projeto, fizemos a emenda, até porque a discussão ontem aqui no plenário, em relação ao projeto, a emenda diz a seguinte coisa: após o entendimento, o evento do qual for feito, as igrejas, associação de moradores, sindicatos e outras entidades, que após 72 horas essas entidades possam estar retirando os seus equipamentos, suas coisas que delimitam ali aquele evento, Então, gostaria que pedir o voto dos vereadores para que essa emenda possa ser acatada, já foi acatada, e possa ser votada na terça-feira com o voto dos vereadores. O vereador Luiz Emanuel já declarou o voto, o vereador Sérgio já declarou o voto, o vereador Bolão, o vereador Zezito, o vereador Devani, e os demais vereadores também, que eu conversei, o vereador Vinícius Simões ficou de pensar no voto, o vereador Davi Ismael também. Então, eu acho que é um projeto bom para as entidades, que possam-se também respeitar a cidade de Vitória. Então, após a não retirada, as entidades são multadas, como diz no projeto. Então, aqui, eu gostaria só de agradecer. Se o vereador Nami Cheque também quiser fazer uma fala sobre o projeto, do qual o vereador apresentou, e a gente reapresentou, fazendo essa emenda. Então, eu gostaria que, se o vereador pudesse também se manifestar, fique à vontade. Muito obrigado. Só para concluir, a questão das 72 horas, que parece ser muito, mas não é muito, porque às vezes, vereador Devani, tem uma agência bancária, no caso, por exemplo, lá em Campo Grande, o sindicato é aqui em Vitória, e aí tem que fazer a limpeza aqui na agência lá de Jardim Camburi, ou fazer uma agência lá da Praia do Canto. Então, em 72 horas, dá para atender a todos. Então, muito obrigado. Mais algum vereador gostaria de encaminhar a matéria? Vereador, só os líderes. Só quem é líder pode encaminhar. Comentário, senhor presidente. Comentário, 1 minuto. Eu queria apenas comentar que, dada a postura do vereador Marcelão em ter atendido o pré-requisito que eu achava indispensável para a viabilidade do projeto, ele pode contar com o nosso apoio ao projeto. Já venceu a fase do encaminhamento. Gostaria de encaminhar, senhor presidente. Não, encaminhamento já passou. Não, senhor presidente. Eu falei para Vossa Excelência que eu ia encaminhar, Vossa Excelência falou só os líderes. Estou aguardando. Encaminha, vereador. Sou líder. Depois eu quero encaminhar como líder do PMDB também.
Senhor presidente, vereador Vinícius Simões, eu gostaria de encaminhar contrário a essa matéria, baseando-se no parecer da Procuradoria do projeto anterior, que já passou por esta casa, que o projeto é bem parecido, e no caso o resultado com certeza será o mesmo, porque o que foi mostrado para nós foi não foi diretamente dizendo o parecer da Procuradoria do projeto anterior, e no caso o parecer da Procuradoria da Prefeitura de Vitória, ele diz que o princípio da isonomia não está sendo respeitado nesse processo, nesse projeto. Então, eu gostaria de encaminhar contrário à matéria. Ok, vereador. Vereador Zezito Maio, 3 minutos. Eu pensei que já tinha visto de tudo nessa Câmara, mas ainda continuo vendo. Legalidade em projeto quando é de interesse, legalidade quando não é. Quando a gente dá isso, mas como eu vou falar por mim, eu estou tranquilo, vou votar a favor desse projeto com o vereador Marcelão, e no veto, se vir para cá, eu vou votar para a derrubada do veto. Então, eu estou tranquilo, não tem ligação nenhuma com o sindicato dos bancários, mas eu acho que é legítima a luta de todo mundo para que nós... Porque até que nós, na campanha, nós falamos muito de democracia. Quando nós temos a oportunidade de exercê-la na plenitude, a gente fica usando subterfúgio. Então, eu vou votar favorável. Okay. Mais algum vereador gostaria de encaminhar? Não havendo mais quem queira encaminhar, vamos colocar o requerimento da urgência em votação, da urgência. Eu posso usar meu 1 minuto? 1 minuto. É assim, a questão da urgência, até em respeito aos companheiros que estão aqui, que já vieram aqui ontem, já vieram aqui hoje, e com certeza, passando essa urgência, na terça-feira, com certeza os companheiros vão estar aqui. Então, gostaria de contar com o voto dos vereadores também. Quero usar o meu 1 minuto, senhor presidente. Vereador Devani. Vereador Marcelão, Vossa Excelência está pedindo urgência. Eu quero só lembrar que Vossa Excelência sempre foi contra urgência nessa casa. E agora tem um projeto que é do interesse de Vossa Excelência, do interesse dos sindicatos, do interesse de algumas organizações, que quando nós pedirmos urgência, que também possamos contar com o voto de Vossa Excelência e que o discurso também seja o mesmo. Que é do interesse de Vossa Excelência, reconhecemos, irei votar, já falei isso com Vossa Excelência, mas quando nós pedirmos também urgência, projeto de interesse da comunidade ou de segmentos para a cidade, que o senhor também possa fazer o mesmo discurso que o senhor fez hoje. Quero lhe parabenizar pelo discurso, mas que o senhor possa apoiar também os nossos pedidos, nossas solicitações de urgência, que Vossa Excelência sempre foi contra e agora está precisando usar esse mecanismo para defender o projeto do senhor. Pela ordem, senhor presidente. Já acabou, vereador Marcelão. Só para responder o vereador, uma coisa rápida. É porque, vereador, eu tenho a minha consciência de não votar na urgência quando o projeto realmente é um projeto polêmico, né? Mas esse projeto está sendo discutido, já foi reapresentado, todo mundo já tem ciência do que é o projeto, por isso meu pedido da urgência. Mas, para Vossa Excelência lembrar, nos últimos pedidos de urgência, essa semana mesmo teve 2 pedidos de urgência e a bancada do PT, inclusive do Executivo, votou com a urgência do Executivo. Bom. Encerrados os encaminhamentos. Só pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Queria fazer um questionamento do presidente, em exercício, porque eu, nessa legislatura, na presidência do vereador Nami, nós... O vereador não gostaria de justificar, não, para seguir o regimento? Pode ser. Melhor, né, vereador? Então, justificando, a gente podia, qualquer coisa, convocar uma extraordinária. Já votamos aqui um projeto de urgência e logo após, de meia hora, quando acabou a sessão, 10 minutos, vocês convocaram a extraordinária. Okay. Ou só tem direito para a gente convocar a extraordinária quando é de interesse do Executivo e quando é de interesse nosso, dos vereadores, não pode. Queria que fizesse uma reflexão, se o vereador Marcelão pedir para fazer uma extraordinária, respeitando
pessoal do sindicato aí pode contar Ok, com o meu vereador. voto. Urgência em votação. Eu não quero deixar eu votar? Calma. Vai votar, menino? Olha lá, Luiz Emanuel. Vai votar? Luiz Emanuel. 10 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovado. Aí você fala Admitida a emenda, a mesma voltará às comissões para ser apreciada em regime de urgência, no plenário. Agora, né? Agora. daqui a pouco ele escorrega. Aí eu vou lá para trás. Tiro o paletó e vou lá para trás. Isso na próxima sessão. Discussão única e votação do projeto de lei 408/2014, de autoria do vereador Sejão, que dispõe sobre a obrigatoriedade do plantio de árvores no estabelecimento de veículos, que especifica e dá outras providências. Trata-se de um recurso, porque é contra o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que deu pela inconstitucionalidade da proposta. Maioria simples, senhores vereadores. Está em discussão, então, o recurso do vereador Sejão. Para discutir. Eu quero discutir também, presidente. Vereador Sejão, em seguida, o vereador Luiz Emanuel. Eu vou votar a favor. Conversei com a turma, o pessoal me pediu, acho que o recurso que foi feito aí, a emenda Que hora você tem também das aí? Boa tarde a todos, senhores vereadores, todos que nos assistem no plenário, em especial os membros dos síndios bancários, todos que nos assistem pela internet. Eu venho a essa tribuna solicitar uma reanálise por parte dos vereadores e um pedido de derrubada da inconstitucionalidade, porque o projeto é um dos mais nobres possíveis em relação ao aproveitamento de áreas da cidade para plantio de árvores. Trata-se do seguinte: os estacionamentos descobertos de veículos cujo pavimento se apoiar diretamente no solo deverão ser providos com vegetação de porte arbóreo. E porte arbóreo é aquela composta por espécies ou espécies vegetais lenhosos, preferencialmente originários do bioma Mata Atlântica. O diâmetro de caule superior a 5 centímetros, medidos aproximadamente 1,5 metro de altura. Então, o que é isso, gente? É uma oportunidade que a gente tem de pegar áreas ociosas, estacionamento normalmente precisa de sombras, vereador Luiz Emanuel, e o encargo é todo para o proprietário do estacionamento, é uma iniciativa privada, não tem encargo nenhum para o executivo municipal. Então, é uma providência importante no momento em que precisamos estar resgatando cada vez mais átomos de carbono espalhados pela nossa atmosfera, e nada melhor do que o plantio de ar para fazer esse resgate. Então, eu peço aos vereadores que reconsiderem a posição da Comissão de Constituição e Justiça e nos apoiem na derrubada dessa inconstitucionalidade. Muito obrigado a todos. Vereador Luiz Emanuel. Não, se for embora escorregar, eu vou ficar lá de trás. Estou doido que a imprensa. Não, estou doido que a imprensa venha me futucar, porque eu estou ali, não dou presença aqui. Não, estou dizendo lá, olha lá, Neuzinho e Ivan, já não está aí. Daqui a pouco, as coisas escorregam, ela vai se manda. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou acompanhar o debate sobre as discussões sobre o projeto do vereador Sejão, para formar melhor minha opinião. Eu vou aproveitar esse tempo, porque hoje
Hoje nós estamos tendo que conviver com a situação que o vereador Fabrício Gandini já falou sobre ela aqui, mas que a gente só faz lamentar, né, a morte trágica da servidora Zezé, querida amiga Zezé, de longos anos aqui na Prefeitura de Vitória, e veio a falecer, veio a óbito falecendo aí num acidente de trânsito. Eu, vereador Rogerinho, estive recentemente com o delegado Fabiano Contarato, diretor do Detran, e já o convidei, já marcamos data, inclusive, para fazer uma audiência pública aqui na Câmara para debater um pouco mais, fazer uma reflexão, aprofundarmos a reflexão sobre a violência no trânsito versus educação para o trânsito. Se eu não me recordo da data precisamente, bem próximo de 1980, eu me mudei, vereador. Vou lhe dar daqui a pouco. Eu me mudei com a minha família para Vitória, fui morar em Jardim Camburi, há 35 anos atrás. Em 1982, em 81, minha atual esposa, minha namorada à época, já morava em Jardim da Penha, no edifício Gustavo, na rua Ciro Lopes Pereira, atrás do Baneste do Jardim da Penha. Em 83, Márcia Lobo, eu estava na reunião da Associação de Moradores, início da discussão da ANJAP, quando forjava-se a ANJAP. Em 1985, já depois de um ano de formação da ANJAP, eu me recordo perfeitamente, como se fosse hoje, a discussão que nós fizemos, e eu fui uma das pessoas que levantou a ideia de a gente debater com o bairro uma campanha para conscientizar os motoristas a pararem seus veículos, respeitando os moradores, os pedestres, na faixa de pedestre. Por incrível que pareça, nós ainda temos a obrigação e a responsabilidade civil de continuar dizendo às pessoas que dirigem que parem seus carros para priorizarem a passagem dos pedestres. Incrível, porque a faixa de pedestre é para isso, nós temos que ensinar o sujeito, entregar a letra para ele, sacudi-lo, para que ele possa aprender a respeitar. Porque em Jardim da Penha dizem que se respeita, mas se respeita mais do que os outros locais. Não é que se respeita o tempo inteiro, não. Invariavelmente tem gente pulando lá para fugir de um atropelo. Porque ainda tem muita gente que não respeita. Em qualquer lugar civilizado do mundo, não precisa de uma faixa para poder o motorista parar, não. Ele para quando o sujeito bota o pé na frente. Porque a vida tem que valer mais. Pois não, vereador Rogerinho. Eu gostaria de contribuir com Vossa Excelência sobre a questão da audiência pública. Como presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, e Vossa Excelência como presidente da Comissão de Educação. Com certeza. E a gente está fazendo esse trabalho juntos aqui na Câmara Municipal. Estive também com o diretor Cantarato, tratando assuntos para os taxistas de Vitória. Então, assim, gostaria muito de estar presente junto com Vossa Excelência, fazendo esse movimento aqui nessa casa. Com certeza estará, vereador Rogerinho. Bem providencial a tua fala, eu não esquecerei disso. Na verdade, depois eu vou lhe dizer, inclusive, a data para a gente combinar isso melhor. Mas o artigo 32 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê, eu discuti isso ainda quando o presidente do PSDB de Vitória, na gestão do ex-prefeito João Cose, de que a gestão municipal naquele momento, ela não arrecadava os 5% que se obriga das multas de trânsito para investir em educação para o trânsito. Tem um fundo nacional reservado para dinheiro recolhido por multa que precisa gerar educação para o trânsito. Mas não é para fazer cartilhinha para ficar distribuindo de qualquer jeito, não. Educação para o trânsito é muito mais do que isso. Nós precisamos entrar nas escolas e conversar com os nossos professores, não é para poder inserir na grade curricular mais uma disciplina, não. É para que o professor de matemáticas, de português, o professor de ciências, de geografia, de história, possa, enquanto ministra a tua aula para os seus alunos, com a sua ciência particular, aquela que ele domina, não esquecer que em alguns momentos é preciso falar do trânsito, como é preciso falar dos animais, como é preciso falar do meio ambiente, como é preciso falar de um monte de coisa que não se fala. Ninguém está aqui querendo transformar textualmente a educação formal, mas também não queremos que se trate da educação por trânsito de forma tão informal, a ponto das pessoas se sentirem cientes de que podem fazer. Certo dia eu estava andando, eu saí de casa ali perto do Shopping Jardins e costumo caminhar para a feira de Jardim da Penha. Atravessei ali em frente do bar, fiz uma curva, peguei a Avenida Luiz Manuel Veloso e de repente passou um Opala perto de mim, um Opala daqueles antigos, com o som ligado nas alturas. Isso era 6 horas da manhã, bem cedinho.
no sábado de manhã. 4 jovens sem camisa, gritando, e o som aberto com estupendor. Eu falei, meu Deus do céu, olha quanta coisa ruim acontecendo uma única vez. 4 jovens, eu tenho certeza que estavam alcoolizados, às 6 da manhã, um som super alto, trafegando em alta velocidade, dando baixo ainda pena na Avenida Luiz Manuel Veloso. E aí, senhores vereadores, eu quero terminar, vereador Michel, para não voltar a tocar nesse assunto. Tenho sido recorrentemente chamado pelos comerciantes de Jardim da Penha para reclamar que a Polícia Militar está na porta dos bares e quando algum cliente sai de lá alcoolizado é preso ou é abordado pela polícia. Gente, quem não deve não teme. Quem foi que disse que alguém tem o direito de beber e dirigir? Quem bebe não pode dirigir e a polícia tem que multar e se precisar tem que botar na cadeia. E quem mora em Jardim da Penha, quem mora na Praia do Canto, não precisa de ir nos bares tomar cerveja com o seu carro, vai de táxi, vai de carona, fique lá, beba quanto quiser e volta para casa a pé. Agora, não dá para o sujeito achar que dá para arrumar um jeitinho de burlar a possibilidade da ação pública, que tanto se reclama de dar segurança às pessoas. Eu estou feliz ali da Penha, vereador Tony Loureiro. Tem uma viatura da Polícia Militar parada ali, na Pedra Bicholeto, tem outra lá perto do Calipe, tem outra não sei onde. Estão reclamando de quê? Quando falta viatura da Polícia Militar, falta segurança, falta sensação de segurança. Quando tem, reclama porque alguém que bebeu pode ser abordado e ter seu carro apreendido, mas é exatamente para isso que serve. Isso também faz parte da educação para o trânsito. Punição para aqueles que não respeitam a legislação. A matéria continua em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, vamos aos encaminhamentos. Vereador Vinícius, para encaminhar a matéria. Eu só queria também, não podia deixar de prestar meus sentimentos a Maria José, uma pessoa que se dedicou praticamente 20 anos ao serviço público aqui em Vitória. Eu também não podia deixar de vir aqui e demonstrar meus sentimentos, minhas condolências a essa fatalidade. E é mais um motivo para a sociedade pensar em relação à questão do trânsito, na segurança do trânsito, seja o governo do Estado, seja o governo municipal. Então, assim, eu venho aqui também demonstrar meus sentimentos. Ok. A matéria entre votação. O sim mantém o parecer pela inconstitucionalidade. Não derruba o parecer pela inconstitucionalidade. E a matéria volta às comissões, no primeiro caso. Está em votação, hein? Vereador Devani, vereador Gandini, vereador Luiz Emanuel, Luiz Paulo Amorim, Marcelão, vereadores Rogerinho, Vinícius. Para não comer mais viado. Caiu a nacionalidade. Vamos encerrar a votação. Nenhum voto sim, 8 votos não, nenhuma abstenção. Derrubada a inconstitucionalidade. A matéria volta às comissões para sua tramitação normal. Projeto de Lei 252/2014, de autoria do vereador Rogerinho Pinheiro, que dispõe sobre a denominação de via pública urbana. A Comissão de Justiça deu pela constitucionalidade com emenda. Maioria simples. Em discussão, o projeto do vereador Rogerinho. Não havendo quem queira discutir o projeto, ele pode ser encaminhado. Não havendo quem queira encaminhá-lo, o projeto entra em votação. Sim, aprova, não rejeita. Tem compromisso. Não, Rogerinho. O projeto é de Rogerinho. Amanhã, 11h30, pode ter compromisso. Rogerinho Pinheiro. Não. Se a pessoa que era Rogério Ismael, não. Encerrada a votação, o projeto obteve 12 votos
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção, portanto, aprovado. Senhores vereadores, encerrada a pauta de hoje, nada mais para tratarmos. A presidência, antes de convocar a próxima sessão para terça-feira, às 16 horas, dá uma boa tarde para os seus vereadores. Está encerrada a sessão.